Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um romance que está na lista de leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. É um jovem clássico, mas não é só por isso que eu já começo recomendando essa leitura, né? Por essa obrigatoriedade. Eu recomendo essa leitura porque é um dos livros que eu mais tive prazer na minha vida de ler e de reler. Uma obra muito bem escrita, uma obra extremamente agradável, envolvente, que realmente oferece o prazer da leitura, a possibilidade de fruição literária. E de que obra que eu estou falando? É o livro Dois Irmãos, do escritor Milton Ratum. Mas antes de falar desse livro, convém falar um pouquinho sobre o escritor. Milton Ratum nasceu em Manaus no ano de 1952, descendente de libaneses, estudou arquitetura, literatura e história da arte. Viajou para vários lugares do mundo, voltou para Manaus, onde lecionou língua e literatura francesa. E o que é interessante é que ele é um autor conhecido, reconhecido, é um autor aí que tem muitos romances publicados e também muito premiado. Tanto é que ele já recebeu 4 jabutis. Dois Irmãos, inclusive, é um desses romances premiados que ficou em terceiro lugar na categoria de melhor romance. Mas ele também recebeu prêmios como Portugal Telecom, no ano de 2005, Juca Pato, foi finalista do Oceanos, que era o antigo Portugal Telecom, no ano de 2018. Então olha que interessante, é um autor que está sempre cogitado nesses grandes prêmios. E por que ele é tão conhecido, reconhecido? Por que Dois Irmãos é uma obra que eu chamo de jovem clássico? Dois Irmãos foi publicado no ano de 2000. Ele tem como tema central, né, como o que a mola propulsora do enredo é a rivalidade entre os dois irmãos gêmeos, Yakub e Omar. Mas essa obra já foi adaptada tanto para quadrinhos, existe uma HQ dos Dois Irmãos, uma adaptação, que é inclusive uma adaptação muito bem feita, muito bonita a obra, e também foi adaptado para televisão. A Rede Globo produziu uma minissérie intitulada Dois Irmãos, se não me engano, no ano de 2017, 2016, não me lembro exatamente a data. E o ator que faz, na fase adulta, que interpreta a fase adulta de Omar e Yakub, é nada mais nada menos que o Cauã Raymond. Então é uma obra que tem aí o seu lastro, né? Que tem aí o seu legado. E é uma obra que merece muito, vale muito a pena ser lida, porque, a princípio, já falando dessa questão central do enredo, nós já temos aí a presença de temas centrais. A obra carrega em si temas centrais. Primeiro, essa intertextualidade com o texto bíblico, né? Nós temos aí na história bíblica, no próprio livro de Gênesis, a primeira aparição do primeiro homicida, de acordo com a narrativa cristã, que é Caim. Caim matou Abel. Caim e Abel eram irmãos. Então nós já temos aí essa intertextualidade no que diz respeito a essa rivalidade entre irmãos, irmãos que estão disputando espaço, irmãos que não se sentem igualmente amados pelo pai e pela mãe e que vão tentar brigar, vão lutar pela ocupação desse espaço e, por isso, vai tentar meio que derrotar o outro, né? Será antagonista do outro. Mas também estabelece intertextualidade com Machado de Assis, porque Machado de Assis tem um romance chamado Esaú e Jacó, que narra justamente sobre a rivalidade entre irmãos. E Esaú e Jacó também são personagens bíblicos que estão também no Antigo Testamento e também foram dois irmãos que viveram de antagonismos e de rivalidade. Então nós temos aí um tema que é uma tópica importante dentro da narrativa ocidental, digamos assim, né? Dentro da literatura ocidental, dentro das narrativas que vão forjando o imaginário ocidental, tem-se essa história de que irmãos às vezes atuam, ou na maioria das vezes atuam, para não dizer sempre, né? Mas na maioria das vezes atuam como rivais, né? Rola um ciúme, uma inveja, um desejo de aniquilar o outro, um desejo de ser filho único, de ser o centro das atenções. Inclusive, o livro tem uma epígrafe, né? E aí já vai apontar para o início, né, para uma das questões mais importantes também da obra. A epígrafe é o fragmento de um poema do Carlos Drummond de Andrade intitulado Liquidação. A epígrafe diz o seguinte: a casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis. Este poema, como epígrafe, né? Claro que as epígrafes elas sempre têm esse papel de antecipar questões fundamentais, questões muito importantes dentro do texto como um todo, do texto integral, vai falar justamente da casa. Essa casa que abrigou essa família. A gente tem uma família, então, composta de Zana e Halim,
são o pai e a mãe, né? Eles são casados, eles têm os primeiros gêmeos, Omar, Yaqub e Omar, que nascem nessa ordem. Então, o Omar nasce alguns minutos depois de Yaqub, e por isso ele é tratado pela mãe como caçula. E depois vem a filha mais nova, depois dos gêmeos, que é a Rania. Dentro dessa casa, então, vive essa família consanguínea. E no quartinho dos fundos, no quartinho da empregada, vive a indígena Domingas. A Domingas vive nessa casa como uma espécie de empregada, de agregada, porque ela é como se fosse da família, mas não é. Tanto é que ela vive apartada da casa familiar mesmo, ela vive no quartinho da empregada. Mas ela conhece, de certo modo, a intimidade da família, ela que participa dos bastidores, dos problemas centrais da família, mas nunca com aquela carga de importância como realmente um ente querido, como alguém que é de fato da família. É a empregada, gente, é a empregada que acaba se despojando da própria vida para viver a vida da família a quem ela serve. Então, de certo modo, essa lógica de um trabalho análogo à escravidão, né, de uma condição de escravizada, também é um ponto que a gente pode considerar aí na relação entre Domingas e essa família. E ela teve um filho chamado Nael. E o que é interessante, o Nael é o narrador personagem da história, mas ele vai se revelar mesmo só a partir do capítulo 4. No capítulo 7, o nome dele é informado, né, o nome dele é mencionado, e no capítulo 4, ele se posiciona de fato como narrador e ele vai falar como participante dessa vida. Só que antes disso vai ficar muito confuso, porque parece que é um narrador observador, aí ora parece que é um desses homens dessa família que a partir das suas reminiscências vai começar a contar a história, enfim. Sabemos então agora que o narrador personagem é o Nael. Eu vou tentar falar um pouco dessa história, dessa obra e comentando elementos importantes críticos dela, sem entregar muitos elementos do enredo, porque não é uma questão de spoiler que vai atrapalhar a experiência de vocês, mas o prazer mesmo da leitura dessa obra acontece na sua própria descoberta. Eu, sinceramente, invejo quem tem a oportunidade de ler Dois Irmãos pela primeira vez, porque é muito prazeroso, é uma obra que é interessante, o modo como ela vai entregando os elementos. Eu até diria que, de certo modo, um pouco da estratégia do Milton Ratum aqui na narração lembra os folhetins, lembra essa estratégia folhetinesca do século XIX, que também está muito próximo da novela televisiva, que é essa coisa de quando um capítulo termina, ele termina com uma espécie de gancho que instiga a curiosidade do leitor, e aí o leitor quer avançar e ir para o próximo capítulo, não quer interromper a leitura. E a obra vai fazendo isso com a gente. Embora a narrativa seja bastante fragmentada, ela não é contada numa ordem muito certinha, muito linear, começo, meio e fim. Porque começou assim, depois veio isso, depois veio aquilo, assim, assim, assado. Não é necessariamente linear, embora os eventos são contados cronologicamente, só que o Nael, ele é uma criança. Quando ele resolve escrever essa história, ele já é um homem adulto, já é um homem feito. Mas ele conta a história a partir dos seus 4 anos de idade. Ele vai trazendo elementos. Depois ele vai voltando, vai fazendo um flashback, vai voltando a elementos do passado para contar a partir de antes da chegada dele. E antes da chegada dele, não tinha como ele ver. Antes dele nascer, não tinha como ele ver. Com 4 anos de idade, também não tinha como ele ver e discernir o que estava acontecendo. Então, nesse sentido que a narrativa também é muito fragmentada. Existem muitos aspectos da memória e da invenção do Nael, porque ele é um narrador e ele tá contando de coisas que ele vai lembrar, de coisas que ele viu, mas nem tudo se lembra com exatidão, integralmente. Ele também traz elementos da memória da Domingas, a mãe dele, que conta para ele episódios da família, inclusive episódios de antes dele nascer, e ele vai montando esse quebra-cabeça, mas também ele passou muito tempo conversando com Halim, o patriarca dessa família. E Halim conta muitos episódios da sua vida com Zana, das suas tretas, das suas intrigas com os filhos, principalmente com o Omar, que é o filho mais problemático e o mais mimado, protegido, o escolhido da Zana. Então ele tem um quebra-cabeça que ele vai montando a partir de peças que são originárias de lugares diferentes, de subjetividades e memórias diferentes. E é nesse sentido que eu quero que vocês tenham muita atenção para a questão fragmentária dessa narrativa. Mas além de uma narrativa fragmentada, é também memorialista, porque o fio condutor dessa história é a memória. Ele está contando esses eventos não simultâneo ao acontecimento desses eventos, até porque não teria como ele contar coisas de antes dele nascer, se ele não tinha nascido. Coisas quando ele tinha 4 anos de idade, porque ele não tinha esse discernimento, esse domínio de linguagem para poder contar uma narrativa. Então ele vai recorrendo a memórias dele e a memórias desses entes que o circundam, dessas figuras da família. E aí tem um grande mistério que envolve o lugar do Nael dentro da história. O Nael, ele possivelmente é filho de um dos gêmeos.
ele observa em alguns momentos porque o Yakub ele briga com o Omar. Nós temos então uma linha narrativa aqui. A história começa com a Zana já no leito de morte, a casa já praticamente demolida, decadente, a Zana no leito de morte, perguntando se os filhos dela fizeram as pazes. Então ela já sabe de há muito tempo dessa rivalidade entre os dois filhos. Depois o primeiro capítulo vem contar da volta de Yakub para Manaus. Ele volta para Manaus, ele passou uma temporada no Líbano depois de uma briga feia que ele teve com Omar. Os dois tiveram uma briga muito feia, Omar quebra uma garrafa, fere o rosto do irmão, provoca uma cicatriz abaixo do olho, no formato de uma meia-lua, e isso gera nele uma cicatriz não só externa, mas interna também, porque a gente vai percebendo, vai descobrindo no decorrer da obra que o Yakub é extremamente rancoroso, ele realmente tem raiva do irmão e ele guarda esse rancor, ele guarda essa mágoa do irmão e da mãe, por a mãe proteger mais o filho. Aí os pais decidem, né, pelo menos o Halim, a princípio tinha a ideia de mandar os dois pro Líbano para ver se lá distantes, porque os dois brigam por causa de uma jovem, da garota Lívia. Aí o pai quer tirar os dois dali para ver se os dois no Líbano distantes acalmam um pouco, e aí a Zana bate o pé e fala: não, só o Yakub vai, o Omar tem que ficar comigo porque eu não vivo sem ele e ele não vive sem mim. É meio que uma escolha de Sofia, né? Ela escolhe o filho preferido dela, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu tenho um pouco de ranço dessa Zana, eu acho ela muito nojenta, sabe? Eu acho que, a mãe tem o direito de ter o filho preferido, mas não pode demonstrar desse jeito, porque eu acho realmente que deve ter um filho preferido, ou pelo menos com quem tem mais afinidade. Não dá para, todas as relações não são iguais, mas ela evidencia muito isso, e isso incomoda muito, eu acho isso meio pesado. E ela decide mandar só o Yakub. E aí a narrativa, o capítulo 1 começa desse retorno do Yakub, ele voltando para casa, e a gente percebe que ele voltou em condições muito precárias, ele tá com uma trouxinha, né, é um farnel que ele tá carregando, com pão embolorado dentro, ele tá meio largado, meio matuto, vai urinar na rua, perdeu o domínio do português, vai trocando letras, e isso é muito constrangedor para ele. Quando ele chega em casa, a mãe o recebe muito bem, mas o Omar chega das farras dele, e ela o recebe melhor do que recebeu o filho pródigo, o filho que estava muito tempo distante, e nessa luta, o Yakub vai percebendo que o lugar dele não é ali, que ali não serve para ele, que não dá para ele ficar em Manaus, ele decide viver em São Paulo, estudar. Muitas coisas vão acontecendo na vida desse personagem. E é interessante que às vezes que ele volta para visitar a família, o Nael percebe uma grande proximidade do Yakub com a Domingas, né? Agora para falar dessa questão da paternidade do Nael. O Nael observa que eles sempre estão muito próximos. Em uma dessas voltas dele, uma dessas visitas, ele flagra Yakub de longe, segurando as mãos da Domingas. Então existe uma intimidade ali com quem o Yakub, ninguém da família tinha com o Yakub, só a Domingas. Então ele suspeita provavelmente que o Yakub seja pai dele. Só que Domingas, no decorrer da sua fala, das suas conversas, mais pro fim, ela revela também uma situação em que o Omar a agrediu, a violentou sexualmente. Então ele pode ser filho do Omar também. Há quem acredite, há quem ache, né? Tem algumas pessoas aí que levantam a hipótese de que o Halim também poderia ser pai do Nael, uma vez que o Halim é o único dessa grande família que acolhe o Nael, que é atencioso, que é cuidadoso com ele, mas eu não sei, eu acho muita forçação, porque a gente percebe na obra que o Halim é muito apaixonado, ele é muito erotizado pela Zana, ele não pode ver a Zana, onde ela passa, ele já fica aceso, ele fica louco. Ele até fala no momento da obra, da narrativa, que ele não queria ter filhos, ele nunca queria ter tido filhos, porque isso ia atrapalhar a intimidade, as relações que ele tinha com Zana, e de fato é o que acontece mesmo, né, porque logo que o Omar nasce, ele vai dormir na cama com o pai e a mãe, e aí fica aquele empecilho, aquele obstáculo, né, então, em alguma medida o Halim tem razão, né, de temer que os filhos viessem separá-lo, né, distanciá-lo um pouco mais da esposa. Então existe essa suspeita, né, ele então é uma espécie de agregado bastardo dentro dessa família. Esse lugar também de filho da agregada indígena, então são lugares de marginalidade. A gente vê que a obra, ela gira em torno centralmente dessa rivalidade entre irmãos, mas ela também toca na questão de classes, né, a gente tem uma família ali, classe média, pequeno burguesa, que vive ali a sua vidinha, dos comércios e tudo mais, e aqueles que estão hierarquicamente submetidos a essa família, né, que é a figura dos agregados. A Domingas, ela fica órfã, criancinha, ela já é mandada criança, jovens e adolescente para casa da Zana, para cuidar das coisas da casa. E aí, então, o Nael tem essa dupla relação marginalizada com a família, né, um filho bastardo de um dos gêmeos e o filho da agregada empregada dentro da casa. No desenvolvimento dessa história, nós temos
ainda alguns elementos que merecem nossa atenção. Por exemplo, a gente tem aqui o drama familiar. O drama familiar, que é o tema central, é a questão central da obra, mas tem como pano de fundo toda a história de Manaus. A história de Manaus, o progresso, o crescimento. Vejam bem, a história começa na primeira metade do século XX, ali por volta de 1920 e poucos. Quando o Yacoub volta para casa, é 1946, é o primeiro ano depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando aí desses intervalos históricos importantes. A gente está falando do início do século XX, a gente está falando de cenário de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial e depois de ditadura militar. Então esses panos de fundo históricos são importantes para a obra porque eles vão influenciar a vida dessa família, né? Nos momentos do pós-guerra, por exemplo, Manaus e a família enfrenta penúria, enfrenta dificuldade, enfrenta a escassez, a dificuldade de se obter os recursos, os itens alimentícios e tudo mais. Mas a gente também tem uma questão que é fundamental, que é uma obra que se passa em Manaus, gente. É uma obra de um escritor que nasceu em Manaus e o enredo se desenrola na cidade de Manaus. Então estamos falando dessa saída do eixo Rio-São Paulo. Eu gosto muito da FUVEST por conta disso, porque ela vai contemplando diferentes regiões falantes da língua portuguesa, não só o Brasil, mas Portugal, países africanos que falam língua portuguesa. E aí dentro do Brasil, obras de São Paulo, Rio, do Sul, do Norte, do Nordeste e por aí vai. Essa é uma obra do Norte. Essa é uma obra que retrata a região Norte. É uma obra do ano 2000, como eu falei para vocês, então é uma obra que já está aí nessa transição do século XX para o século XXI, está mais, temporalmente falando, está mais próxima da gente, mas o seu enredo, o seu desenrolar da trama acontece começa na primeira metade do século XX. E aí é interessante porque na década de 20, no Brasil, nós estamos falando de modernismo, mas o centro do modernismo brasileiro foi São Paulo, gente. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, essas figuras, esses nomes importantes para o modernismo brasileiro tiveram suas obras, seus textos, suas produções evidentes, mostradas, expostas no Teatro Municipal da cidade de São Paulo, da grande capital que estava se modernizando primeiro, que o progresso estava chegando ali muito rapidamente. E na primeira metade do século XX existia essa mentalidade um pouco problemática, né, de considerar a literatura brasileira somente aquilo que era produzido no eixo Rio-São Paulo e tudo que era produzido fora desse eixo era literatura regionalista. E essa marca, esse rótulo, não é um rótulo prestigioso, elogioso, era um rótulo mesmo pejorativo, para diminuir a qualidade, a relevância, a participação desses escritos, desses artistas e dessas obras, dessa movimentação e dessa agitação cultural que o modernismo promoveu, pelo menos nessa primeira fase modernista, né? Podemos dizer, porque a partir da segunda geração nós temos outros movimentos, nós temos outros acontecimentos e nomes importantes. Mas nesse primeiro momento a gente tem o grande centro mesmo, São Paulo. Não é à toa que Yacoub vai para lá, ele sai de Manaus, ele vai para São Paulo justamente porque é ali que está o dinheiro, é ali que está o crescimento, que está o progresso e o desenvolvimento, e ele não quer ficar para trás, ele não quer ser esmagado, devorado pela província. Ele até recebe o conselho do professor Bolislau, que fala isso para ele: aqui você não vai avançar nunca, você tem que ir para São Paulo mesmo. E é o que ele consegue, ele se torna um engenheiro super bem sucedido, ele enriquece, a vida dele fica muito boa materialmente falando, mas sempre o ressentimento batendo lá no coração. Manaus demora para crescer, demora para se desenvolver, e seu desenvolvimento ele é meio que desproporcional. De um lado cresce, mas tem que esmagar, tem que devorar, tem que aniquilar o outro lado. Aí fala das casas de palafitas, né, que são essas casas suspensas em cima das margens dos rios, muito pantanosas, em locais muito pantanosos. Fala da cidade flutuante, fala do porto de Manaus, enfim, vai trazendo todos esses elementos que vão evidenciando um atraso no progresso dessa cidade em relação a São Paulo. E isso se acentua ainda mais quando a obra entra na década de 1960, porque em 1960 é a fundação de Brasília como capital federal. E aí, enquanto está lá sendo celebrado, no Planalto Central está sendo celebrada essa capital, essa cidade tão importante, uma cidade planejada, uma cidade próspera, feita para o trabalho, para o movimento e para o crescimento, Manaus está enfrentando blackouts. Manaus está passando por blackouts que duram dias, não tem geladeira,
comida, não tem formas de conservar os alimentos, e a Zana começa a lamentar que vai perder alimentos, vai perder comida, vai perder peixe. Enfim, nós temos essa discrepância, esse descompasso, esse contraste. É um contraste que a gente percebe tanto no conflito de classes, quando a gente vê a família na casa grande e os agregados vivendo num quartinho da empregada, como também esse contraste, né, esse descompasso na história das cidades brasileiras, das grandes capitais brasileiras. Enquanto São Paulo e Brasília estão ali bombando, Manaus ainda está tentando engatinhar porque falta recursos, né? Existe uma negligência, existe ali um virar de olhos em relação a essa dimensão gigantesca que o Brasil possui. E aí, nesse sentido, eu diria até que Omar e Yakub seriam metonimicamente representação desses diferentes Brasis. Enquanto Yakub representa mesmo São Paulo, ambicioso, matemático, objetivo, pragmático, com sangue nos olhos, querendo enriquecer, Omar é um bom vivant. Ele até representa um pouco o arquétipo do malandro, quer viver uma vida mais tranquila, é meio desprovido de recursos, não usa muito da sua inteligência, da sua articulação pra bater de frente com o irmão. Sempre bate de uma maneira muito mais violenta, agressiva, animalesca e primitiva, que remete, de certo modo, a esse atraso, né? Esse esquecimento dessas regiões marginalizadas do país, dessas regiões que não estão no centro, que não estão nesse lugar de sudeste brasileiro. Então, como eu falei, além desse drama familiar, no qual o Milton Ratum, eu digo que ele é uma espécie de especialista, porque todas as obras dele trazem essa questão do drama familiar, mas sempre por trás existe essa questão dos problemas do Brasil, os problemas sociais, os problemas históricos, os problemas coletivos, de um lado, problemas familiares, que dão uma dimensão subjetiva para a obra, e por outro lado, problemas da coletividade que dão uma dimensão mais plural, mais social para os seus textos. Outra coisa que vale a pena mencionar aqui é a questão metalinguística, a questão da metaficção, que também é uma tendência na literatura moderna e contemporânea, porque o Nael fica tecendo, em vários momentos, considerações sobre a memória, sobre o uso das palavras, sobre preencher lacunas, né? A gente sabe que a memória falha, às vezes, né, gente? Não dá para contar os eventos do passado tal como eles aconteceram. A nossa memória prega peças. E ele vai fazendo aí alguns preenchimentos de lacuna, e ele meio que fala um pouco disso, né? De como usa as palavras, qual o sentido das palavras, de recorrer à memória, de escrever esse texto e descobrir um pouco mais sobre si. Então, considerem esses elementos. Considere a história que trabalha como uma temática central um drama familiar que gira em torno da rivalidade entre irmãos de uma família que vive em conflito, num cenário afastado do centro econômico do país e, portanto, negligenciado, precarizado. A questão da metanarrativa, uma consciência de que existe um texto sendo escrito aqui, por parte de um narrador-personagem que, embora não seja o protagonista, tem um papel fundamental para juntar todas essas peças de quebra-cabeça e tentar entender, por meio da escrita dessa história, o seu lugar nessa árvore genealógica. Agora eu quero deixar um parêntese aqui para vocês. Nos próximos meses, nesse segundo semestre, nós vamos lançar um curso voltado para essas obras, para essas leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. Dois Irmãos será analisado com muito detalhe, coisa que a plataforma muitas vezes não nos permite fazer, por conta do tempo necessário para se adequar a essas plataformas. Então, se você quer uma aula mais aprofundada, com mais detalhes, comentários parte a parte dos elementos dessa obra, desse romance, acompanhe aqui no YouTube, acompanhe também no Instagram, acompanhe nas redes sociais da Didocéia as informações sobre como se inscrever, como participar, como fazer esse curso a respeito das leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.